Assunto muito delicado, mas extremamente necessário tratar aí sobre as nossas crianças e adolescentes. Isso, mas também tem uma coisa, viu, gente? O conteúdo, ele não fica comprometido porque tossiu, porque pigarreou, como a gente fala, né? É um conteúdo de qualidade, por isso nós trouxemos aqui a doutora Mariana Sampaio, né? Eu vou repetir, ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O nosso assunto é exploração sexual de adolescentes. E a gente está fazendo referência lá ao caso do influenciador Ítalo Santos e o marido, que foram condenados a 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes. Doutora Mariana, é muito frequente isso, infelizmente, né? Infelizmente, sim. Mas essa decisão deu uma nova esperança para a gente que milita na área. Por quê? Porque é um marco com relação à exploração sexual no âmbito digital. A gente consegue ver hoje na sociedade uma exploração sexual diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que é justamente nas redes sociais. Então, hoje, a gente consegue visualizar que a exploração não é mais algo clandestino, mas algo que está na tela do nosso celular. Então, isso tem uma importância muito grande para o direito na área da criança e do adolescente. Ô, doutora, isso faz também, eu acho que amplia a exploração. Por quê? Porque as pessoas são acessadas dentro das suas próprias casas, na frente dos seus pais, sem que eles percebam. É justamente isso. Essa decisão veio para reforçar que criança não é produto. Criança não produz produto adultizado. Que a adultização é violência, sim. Que é essa troca de likes, essa monetização, pegar e trazer um contexto sexualizado como algo que monetiza, que traz fama, que traz lucro, ainda que haja o consentimento da criança ou do adolescente, isso não invalida a prática criminosa. Por quê? Pega-se a imagem de uma criança, adultiza, sexualiza em troca de likes, de dinheiro, em que tem um adulto por trás que está ganhando, porque a verdade é essa, está pegando, roubando a infância de uma criança, por mais que ela diga, ah, não, eu quero aquilo. Esse consentimento não invalida o crime. Quando essa fala de a criança fala eu quero aquilo, a gente já abre uma possibilidade a mais de visualização, de comprometimento das famílias também. Porque quando a gente fala, peraí, deixa eu explicar aqui para eu não ser crucificada aqui no ar, né? Eu não tô justificando não, viu? Isso é injustificável, isso precisa ser punido rigorosamente, essa exploração sexual. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, os pais e tutores, eles precisam começar a avaliar essa adultização e gerar esse desejo na criança de que eu quero isso. E por que a criança está querendo isso? Ela não está querendo ser explorada sexualmente, eu acredito na sua maioria. O que ela está querendo é ser notável, o que ela está querendo é ter curtida, o que ela está querendo é estar em evidência. É justamente isso. A adultização não pode ser confundido com liberdade. A adultização é violência. E o que a gente vê? Muitos influenciadores se utilizam da vulnerabilidade social, financeira de famílias para cometer esse tipo de exploração. Pega a criança, adultiza, coloca com conteúdos sexualizados em troca de likes, de curtidas, de comentários, monetiza. E quem se beneficia, obviamente, são eles, mas eles fazem também esse repasse como uma forma de, poxa, eu estou pegando já uma criança, uma família em estado de vulnerabilidade social, financeira, e vamos chegar junto financeiramente. É o que infelizmente acontece com boa parte das crianças e adolescentes que vivem nesse meio. Não é só a fama, o like, é também a ajuda financeira que eles recebem. A gente viu isso no caso que a gente tem recentemente justamente essa condenação. Sim. Entendeu? Então é uma situação que é muito complexa. A gente, infelizmente, muitas pessoas acabam normalizando, mas a gente tem que entender que é uma responsabilidade, há uma corresponsabilidade na proteção das crianças e adolescentes. E quando eu falo
corresponsabilidade, eu chamo a gente, enquanto sociedade, para essa proteção, porque não é um dever só do Estado e da família, é um dever da sociedade. Então, a gente se torna responsável pelo conteúdo que a gente consome. A gente, muitas vezes, quando passamos nos semáforos, alguns semáforos aqui na nossa capital, a gente vê as crianças sendo exploradas, né? Muitas vezes a gente olha lá no cantinho, estão os pais sentados, na porta de um certo supermercado aqui que eu frequento bastante aqui em Maceió, a gente vê os pais sentados ali e mandando a criança abordar as pessoas, pedir o alimento, pedir dinheiro, pedir ajuda. E isso choca quando a gente está ali. Mas por que nós não estamos nos chocando com esse comportamento digital de exploração, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença de exploração sexual, abuso sexual e aliciamento de menores? Vamos lá. Na verdade, tudo está inserido no contexto de violência sexual contra criança e adolescente. O abuso é quando o adulto realmente pega nas partes, tem a conjunção carnal, tem essa prática para ele, para saciar a lascívia, como chama-se, dele, entendeu? Então, enquanto a exploração sexual é justamente essa produção de conteúdo, saciar a lascívia, principalmente de um terceiro, não apenas dele, mas de um terceiro. É expor a criança a um contexto de sexualização envolvendo terceiros. E é esse caso, justamente esse caso. A gente vê, porque a gente fala em exploração sexual, mas muitas pessoas não relacionam que exploração sexual é violência sexual, é violação de direitos. Está lá, Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, não sou eu que estou dizendo, é a lei. Então, a gente não pode normalizar essa conduta e, infelizmente, a sociedade está normalizando crianças de 10, 11, 12 anos com roupas minúsculas e danças completamente sexualizadas para a sua idade. Então, o que acontece? A gente vê no âmbito digital essa adultização precoce como forma de monetização. Isso é exploração sexual. Gente, a gente vê mães, tá? E assim, eu não tô aqui crucificando, eu tô chamando a atenção para que as pessoas prestem, fiquem atentas, porque podem estar colaborando, entrando nesse caminho sem perceber. Normalizando, como a doutora disse, né? Então, assim, a gente vê pessoas próximas e queridas dançando na rede social com suas filhas. E a música que está tocando, uma música pejorativa. Os sinais, assim, os gestos que estão sendo feitos, a criança ela não sabe o que está fazendo, mas a mãe precisa saber. Está fazendo um gesto sexual, está fazendo um gesto que remete ao ato sexual. Então, isso daí é adultizar, isso daí é violar também o direito da criança, eu imagino, né? E a roupa também, e a roupa de adulto? E o sapato de adulto? E aquele saltinho que está ali tão indefeso, mas a gente sabe que o salto, ele sensualiza a mulher. E é nesse âmbito digital que a gente pode pensar, mas não é nada demais. A gente está expondo a nossa criança numa rede social, na internet. A internet é um ambiente extremamente propício para a ação dos pedófilos. Tanto é que a gente vê redes sendo desbaratadas a nível nacional e internacional. Então, você está expondo a sua criança a um risco. O que está gerando de sentimento em quem está assistindo aquele vídeo? Às vezes você não está visualizando isso. Mas a pessoa, né, está sexualizando a sua filha, viu? Você está expondo a sua criança, o seu adolescente a um risco. Daqui a pouco um abusador vê aquele vídeo, vai no direct, por exemplo, das redes sociais, se passa por outra criança, começa a conversar, pede foto. Olha o perigo. Então, a gente precisa ter responsabilidade no conteúdo que a gente consome, no conteúdo que nós disponibilizamos para os nossos filhos, independente de idade.
A gente precisa ter educação digital. Internet é muito bom, facilita bastante a nossa vida, facilita. Mas as nossas crianças e adolescentes não têm o discernimento que nós temos. E olha que muitos adultos ainda não têm a dimensão do perigo que estão expondo as suas crianças. Não estou dizendo que não é para ter internet, não é para ter computador, não é para ter celular. Não é para ter o comportamento. Mas é justamente não ter o comportamento e a exposição que o pai, a mãe, o responsável está, o ambiente que está sendo exposto. Se você pode evitar, evita. Evita postar até uma foto da criança com a farda do colégio. Evita postar uma foto de biquíni, que pra gente pode não ser nada demais. Mas para um abusador, isso é um prato cheio. Estão captando essas pessoas ali. Eles estão captando as vítimas. Então, assim, né? É muito sério, é muito sério. De que forma os pais irresponsáveis podem monitorar? Tem pai que está expondo ali e não está percebendo. A gente já fez essa chamada de atenção aqui agora, viu? Se você é pai, se você é mãe, se você é irmão mais velho também, os irmãos mais velhos estão incluindo aí os pequenos nessas redes. Tem a idade também, né? Vamos falar um pouco sobre a idade? Qual a idade que se enquadra aí? Criança, adolescente, que pode haver uma penalização? Na verdade, a exploração sexual, a gente fala de criança e adolescente. Então, até os 17 anos. Como é grave isso, entendeu? Né? Então, a exploração sexual, a gente está falando até os 17 anos. Então, existe aí, vamos botar algo que é mais grave, que é o estupro de vulnerável, que é o cometimento de conjunção carnal e qualquer prática libidinosa com menores de 14, ou seja, até 13 anos. Então, já é um patamar, até aquela passada de mão, aquele olhar, aquele beijo, toque que gera o constrangimento, isso é estupro de vulnerável. Então, você pode ver que uma coisa pode puxar a outra. A exploração pode se transformar num estupro de vulnerável facilmente. Então, o que é que os pais eles podem fazer? Quando eu falo pais, eu falo de uma maneira geral. Família responsável, os avós, os tios, eles podem fazer para melhorar essa situação. E quando eu falo melhorar, é tentar se proteger e proteger as nossas crianças. É ter responsabilidade no conteúdo que você consome e no conteúdo que você permite que a sua criança consuma. Você fazer uma supervisão ativa das redes sociais. Sim, você vai fiscalizar, vamos botar assim, a criança. Mas isso dá trabalho. Tem pais que não querem, tem pais que não querem trabalho, não. O celular, ele já tá servindo, vocês estão me crucificando aí do outro lado. Pensa antes de me crucificar. Pensa assim, será que eu tô me enquadrando aí nesse comportamento que a Ediane tá falando? Tem pais que utilizam o celular e as redes sociais como sossego, né? Então, toma aqui meu filho e me deixa sossegado. Isso é muito grave. Quem não quer ter trabalho não tenha filho. Você está formando um indivíduo. Uma criança não é um mini adulto. Excelente frase essa, viu, né, Letícia? Quem não quer ter trabalho não tenha filho. Porque filho dá trabalho. Criança é um livro em branco. Cabe a você o que você vai escrever nesse livro. E a criança, ela não sabe que aquilo é certo ou errado. Cabe aos responsáveis ensinar. Então, o que é que você está ensinando? Chame para você a responsabilidade com a sua criança, porque isso vai fazer a diferença na sociedade. Porque se cada responsável tiver consciência do que está escrevendo no seu livro enquanto criança, isso melhora a sociedade de uma forma geral. Doutora Mariana, quando a gente fala assim de sociedade, eu trago aqui agora a escola e a sociedade, tá? A gente vê frequentemente, aí eu tô falando das redes sociais mesmo, festas na escola e aquelas dancinhas sensualíssimas acontecendo, a promoção disso feito pela própria escola. Isso é seríssimo, né? Demais. O que acontece? A gente precisa ter consciência que se estiver ocorrendo isso na escola, você enquanto pai responsável, mãe, avó, tia, deve chamar a coordenação, a direção e manter esse diálogo.
Por quê? Primeiro, porque não pode estar expondo crianças a conteúdo adultizado, sexualizado. Segundo, até as divulgações de crianças, de fotos, de imagens, não pode ser feita de qualquer forma. Só pode divulgar a foto de uma criança, uma imagem no Instagram, num vídeo, se tiver autorização dos pais e contanto que não esteja expondo a criança numa situação preocupante, uma situação de sexualização. E também celular não pode, em escola, tem lei. Então, se tem alguém aí de escola escutando isso e permitindo, não pode. No meu dia de ontem, eu escutei 2 frases muito bacanas que remete aqui à nossa entrevista. Uma, eu escutei de uma jovem de 17 anos, dizendo assim, olha, eu não abraço homens. Eu não abraço homens. A minha mãe me ensinou que eu não devo abraçar homens. Claro, gente, que não é que quando chegar na fase certa, o namorado, ela disse, não, eu só abraço o meu pai e eu pego na mão, eu cumprimento de longe, mas eu não quero estar abraçando homens. Isso é um cuidado que foi ensinado, porque você não consegue saber, ó. Ah, Ediane, mas eu vou julgar todo mundo. Você não consegue saber a intenção do outro, por mais que você ache que conheça. E outra coisa foi uma criança que disse assim, ó, lá no meu colégio a gente tem que colocar o celular dentro de uma cesta, né? Então, já que eu vou colocar na cesta mesmo, eu já vou deixar ele em casa. Isso é educação. Isso é uma consciência que a gente precisa trazer. A gente precisa conversar com as nossas crianças, com os nossos filhos, sobre consentimento, sobre que o corpo é precioso. Ainda tem família ensinando direitinho, né? Graças a Deus. Então a gente precisa trazer essa educação, não só de diálogo, mas também educação digital. A gente precisa ter essa consciência. Começa em casa, não finaliza aí, porque vem a escola, daqui a pouco vem outros atores nesse sistema, certo? Mas a consciência e o diálogo começa dentro de casa. Se eu tenho educação digital, se eu tenho um bom diálogo com o meu filho, com a minha filha, com os meus sobrinhos, isso facilita muito, porque a gente sabe que se acontecer algo de errado, algo suspeito, a gente já, além de estar monitorando, a gente com o diálogo, a criança vai se sentir confortável para poder falar. Gerar confiança, né? Gerar confiança. A criança tem que entender que ela tem aquele adulto de confiança, aquela pessoa que ela vai poder conversar quando ela tiver dúvida, quando ela se sentir desconfortável. Porque antes, eu sou da geração que era normal, a gente sentava no colo do Papai Noel. Às vezes as mães davam selinhos na boca das crianças. Hoje em dia, eu sempre alerto que isso é preocupante, porque cria uma mentalidade, um entendimento de que para a criança aquilo é normal. Sentar no colo de qualquer pessoa é normal. Dar beijinho na qualquer pessoa é normal. Infelizmente, a gente hoje, eu falo isso em relação a criança e adolescente, mas a gente enquanto mulher, a gente precisa ter cuidado até com que a gente, olha o nível que a sociedade chegou, com o que a gente fala, com o que a gente faz, aonde a gente se expõe, as fotos que a gente posta, porque pode gerar um abuso, pode gerar uma violência sexual. Então, assim, a gente chegou no nível que a gente precisa premeditar o que a gente vai fazer, porque a gente está tão exposto, principalmente no ambiente digital, que pode desencadear uma série de violações de direitos. O tempo correu, o tempo corre rápido, né? A gente precisa terminar. Conversaríamos aqui muitas vezes. Eu acho que dá até para agendar mais para frente uma outra vinda aqui da doutora Mariana, porque esse tema ele precisa estar em evidência sempre, né? Pra gente tentar conscientizar as famílias e os responsáveis a respeito disso, né? Mas assim, eu vou deixar esse momento final. Fique livre para falar com a nossa audiência. Gente, eu queria trazer a seguinte frase para vocês, que criança não é conteúdo, criança não é audiência, criança não é like, criança não é compartilhamento. O conteúdo de uma criança, que uma criança produz, não pode ser monetizado. A gente precisa ter essa consciência. Tenha responsabilidade no que você expõe à sua criança, mas também tenha responsabilidade com o conteúdo que você consome, que você permite que a sua criança esteja consumindo.
Olha só, gente, nós conversamos aqui no bate-papo muito esclarecedor com a doutora Mariana Sampaio, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB. Nós fizemos referência aí, partimos do ponto daquele caso do influenciador Ítalo Santos e o marido, que foram condenados a 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes. Eles já estão recorrendo a essa decisão, né? A gente sabe que, infelizmente, nós temos leis que abrem alguns precedentes, né? Mas o que nós precisamos entender é que temos responsabilidade com a vida das crianças e dos adolescentes. E que você que está aí, que vê algo errado acontecendo, você deve denunciar. A gente precisa ter responsabilidade com o outro. Ah, Edjane, mas meu vizinho está explorando o filho dele. Tá? Denuncia. Pode denunciar, né, doutora? Vou voltar para ela rapidinho aqui, Oliver. Não só pode, como deve, minha gente. Deve denunciar. E outra coisa, para denunciar não precisa você ter certeza, basta ter a suspeita. Certeza deixa para a polícia, eles que vão investigar. Você tem uma dúvida, você está suspeitando que há exploração, que há violência contra a criança, denuncia. Tem canais de denúncia anônimo, o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, a OAB também está de portas abertas para receber a denúncia, para auxiliar, dar as orientações jurídicas. Hoje também nós temos centro de atendimentos a crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, e quando a gente fala violência no sentido geral, que é o CAICA, que fica aqui no Poço, do lado da Ronda do Bairro. Então, assim, hoje nós temos um leque de opções para denúncia e para acompanhamento. Então, suspeitou, denuncia. Maravilha. Muito obrigada por hoje, doutora. A gente vai para o intervalo comercial rápido. Voltaremos em seguida. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. O maior churrasco Open Food do Nordeste já tem data em Maceió. Vem aí o BBQ Show Maceió 2026. 14 de março, Maceió vai ferver com shows de Samba da Periferia, Alex e Miriel e Marcelinho Lima. São mais de 30 estações de carnes premium preparadas por chefes renomados. 6 horas para comer à vontade.